Olá, bom dia. Este ano de 2015 começou com o governo federal atacando diretamente os trabalhadores. Já em dezembro de 2014, a presidente Dilma anunciou várias medidas provisórias que atingem diretamente os direitos trabalhistas. Vimos também o aumento da gasolina, da conta de energia e de vários impostos. Agora estamos prestes a ver a terceirização se instituir de vez no país. Na última sexta-feira foi comemorado o Dia do Trabalhador e o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre os ataques sofridos pelos trabalhadores nesses últimos tempos. Contamos aqui com a presença de Moacir Soares, que é presidente da CTB no Rio Grande do Norte, e Francisco Araújo, o Chiquinho, que é coordenador de comunicação do Sinteste RN. Bom dia, Moacir. Bom dia, Chiquinho. Bom dia. Bom dia. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, participando desse debate, para dar uma contribuição, evidentemente, desse tema que está em evidência a nível nacional. Moacir, sexta-feira, dia 1º de maio, comemorado o Dia do Trabalhador, desde o ano passado, nos embates da campanha eleitoral para a presidência da República, dois polos, o PSDB e o PT, e algumas declarações da presidente Dilma. Naquela época não se falava muito nessa questão que está se colocando neste ano, que é o ataque diretamente ao trabalhador. Ela até falou sobre a questão de que não mexa nos direitos trabalhistas, nem que a vaca tussa, e parece que a vaca talvez esteja morrendo de tuberculose de tanto tossir. Há alguma coisa a se comemorar, pelo menos em alguma coisa, ou esse ataque ao trabalhador faz com que ele não tenha o que comemorar e sim tenha que ir para a luta e, digamos assim, empunhar uma bandeira? A classe trabalhadora brasileira se debruça no ano de 2015 com uma agenda extremamente positiva do ponto de vista da luta, né? E, consequentemente, com muita responsabilidade e uma necessidade de coalizão, de união de forças, independente de ideologia a qual pertençamos, mas há uma ameaça latente no ferimento dos direitos da classe trabalhadora e a classe trabalhadora tem que se manifestar. Eu concordo plenamente, houve uma falsa ilusão, o debate acalorado no processo eleitoral realmente levou a declarações de que seria garantido os direitos dos trabalhadores e nós nos deparamos com medidas como as MPs 664 e 665, que consequentemente mexem com o direito de trabalhadores, e o PL 4330, que diminui as empresas, o poder de luta dos trabalhadores e, consequentemente, isso vem para minguar o movimento de trabalhadores a nível do Brasil, dado que nos últimos anos a classe trabalhadora tem tido um papel fundamental, desde o processo da redemocratização até os dias de hoje. Nós tivemos avanços significativos e, consequentemente, foi fruto de muita luta. Eu acho que 2015 é um ano que demonstra que precisa de muita força para que possamos vencer essas ameaças que não são pequenas, não são poucas. Você participando de algumas lutas, e você participou com certeza de algumas marchas nesses últimos tempos. A posição da CTB é exatamente nessa questão do 4330, é exatamente ter uma revisão desse processo que poderá causar, digamos assim, danos irreparáveis aos trabalhadores? Consequentemente, a CTB ela se debruça, ela tem um papel fundamental, que é o de resguardar as conquistas da classe trabalhadora. O 4330 ela fere na essência, né, essa questão da terceirização. Isso é uma política de Estado mínimo. Infelizmente, a gente não tem segurança com o Congresso hoje estabelecido. Eu posso lhe afirmar com muita convicção que nós temos o pior Congresso da história desse país. É um Congresso sem representação de trabalhadores, sem representação de massas, né? Comprometido com o empresariado brasileiro, com a elite e, consequentemente, num país onde temos um sistema presidencialista, mas as decisões se dão através do Congresso, é muito difícil arrancarmos aí uma conquista dos trabalhadores. Mas vamos pressionar, porque teve a aprovação do texto base do PL, né? E agora está sendo votadas as emendas. Nós, consequentemente, vamos agora para cima da presidência da República para que ela vete, de fato, esse PL 4330 e que possamos, de fato, respirarmos, né? Porque as empresas públicas e as empresas privadas não podem, consequentemente, se curvar para uma ameaça tão preponderante, tão forte como tem sido essa. Então, acho que é um momento de muita delicadeza, de muita responsabilidade nossa.
Chiquinho, como é que a FASUBRA e o Sinteste estão se mobilizando contra esse projeto de lei? Olha, a FASUBRA tem se mobilizado veementemente em Brasília, né? E nós, aqui do Sinteste, como um todo, estivemos, inclusive, participando da paralisação que houve no dia 15, com um ato em frente à Fierne, né? A gente participou, obviamente, nesse sentido. Tentamos mobilizar não só a nossa categoria, mas como todas as categorias, junto com a CSP com Lutas, para que nós possamos combater esse projeto, que é uma aberração para o povo brasileiro, né? O trabalhador diretamente. Chiquinho, você acha que esse ataque que o governo federal está fazendo contra os trabalhadores é um reflexo de um colapso de um sistema capitalista que vai dar mais valia e que, se realmente vê, isso não está dando certo? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Desde quando foi instalada a crise internacional, no ano passado, na época da crise internacional, o nosso ex-presidente Lula, ele disse que isso ia ser uma marolinha, né? E nós já dizíamos, né, naquele tempo, de que essa marolinha, com certeza, ela iria explodir, e realmente explodiu. Hoje está aí um tsunami, né? Por que isso? Porque na época o governo estava colocando todo o lixo embaixo do tapete, acumulando, e a gente sabia que em qualquer momento, em qualquer hora, isso iria explodir, e explodiu. Está aí a situação que está instalada no nosso país. Moacir, você falou há pouco tempo sobre essa questão nós vivemos um regime presidencialista e parece que quem está dando as cartas é o parlamento. Digamos que a presidente está refém de um parlamento, que foi aprovado o PL 4330 na Câmara, vai para o Senado, e se a Câmara já é pouca representação trabalhista, quanto mais o Senado, talvez a representação empresarial seja maior. Essa expectativa de o projeto ser aprovado e ser vetado por Dilma, não há o receio dele voltar e ser derrubado? Ah, sim. Não tem uma garantia absolutamente de nada a essa altura. Nós vivemos um país onde o judiciário deveria ser, evidentemente, a nossa base de sustentação e também extremamente comprometido. Então, estamos reivindicando, implorando a sociedade brasileira se manifesta no sentido de que haja uma reforma realmente de verdade, uma reforma com a participação do povo, uma reforma política de qualidade. E que essa reforma possa preceder outras reformas, reforma do judiciário, reforma tributária, a própria reforma trabalhista tão falada, de forma que, de fato, esse país possa ter uma visão e uma percepção do futuro, de desenvolvimento, mas sem diminuir a sua massa trabalhadora. E nós sabemos que há grandes manifestações e o Brasil não é esse país tão pacífico como a mídia tenta induzir. Não nasceu em berço esplêndido. Não nasceu em berço esplêndido. Está se mostrando diferente. E é um Brasil que, se você olha a história, nós temos aí grandes lutas de massa, do povo, desde a Inconfidência Mineira, Canudos, e as manifestações pelas diretas já, Fora Collor, e tantas manifestações. Jornada de junho. Jornada de junho, o petróleo é nosso, que hoje se reedita isso com essa ameaça assim muito em cima da Petrobras. Eu acho que a Petrobras não é uma coisa qualquer, ela hoje representa 14% do PIB brasileiro. Isso é muito importante. Consequentemente, tenta-se enfraquecer as empresas, o que tem dado certo para diminuir o poder do Estado. Então, eu acho que a responsabilidade é muito maior. Agora, não temos, evidentemente, eu lhe digo sem medo de errar, não temos a menor confiança no Congresso Nacional. E hoje, na hierarquia governamental do país, nós temos um vice-presidente do PMDB, presidente do Senado do PMDB, presidente da Câmara do PMDB. Então, realmente, estamos nas mãos, nós estamos à deriva, na verdade, e o Brasil precisa tomar rumo. Voltamos a um parlamentarismo às avessas. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e eu vou deixar uma perguntinha para o Moacir responder no próximo bloco. Quem se beneficiará com o PL 4330 aqui no Brasil? Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo de hoje, que conversa sobre os ataques aos trabalhadores, com a presença de Moacir Soares, que é presidente da CTB do Rio Grande do Norte, e com Francisco Araújo, o Chiquinho, que é coordenador de comunicação do Sinteste RN. Moacir, eu deixei uma pergunta no último bloco sobre a questão de a quem interessa, quem será beneficiado com a regulamentação da terceirização no Brasil, já que
a autoria do projeto de um ex-deputado, o Sandro Mabel, que é empresário. É o homem das rosquinhas, né? Está dizendo tudo. Bem, só há um beneficiado com esse projeto, que é o capital. Os grandes empresários, eles vai virar uma ciranda realmente de negócios com a massa trabalhadora. E uma falsa ilusão, eu tenho escutado algumas intervenções de alguns sindicatos patronais, eles têm dito, não, isso vai melhorar, vai gerar mais emprego. E eu tenho dito, vai gerar muito mais demanda jurídica, muito mais precarização, pode até gerar trabalho, menos emprego, classe trabalhadora. Isso ninguém pode ter essa falsa ilusão. Trabalho escravizado, isso aí vai gerar, consequentemente. Com certeza. E o que se tenta fazer é isso. Eu sou funcionário de uma empresa de grande porte, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Hoje nós empregamos 130 mil trabalhadores. E se de fato isso atingir diretamente os Correios, vai diminuir, haver um enxugamento do seu puro sangue, né, seus funcionários regularmente concursados e contratados, para que haja uma distribuição, talvez gastando até muito mais, como tem gastado com os terceirizados, agora sem garantia de direitos, sem garantia de benefícios. E é isso que nós não queremos, porque se houvesse de fato uma terceirização, mas onde os direitos dos trabalhadores fosse preservado, fosse tido as garantias que se tem com o trabalhador concursado, a gente até que aceitar. Mas a política é diminuir a força do sindicato, é diminuir a potencialidade da massa trabalhadora brasileira. Não se enganem, 4330 é nocivo para o povo brasileiro. E na questão dos Correios, digamos assim, diminuiria até a qualidade da prestação do serviço, que é tão importante na questão. Já pensou se terceirizar o serviço de carteiros, como é que ficaria a situação? Pois no mundo inteiro ainda é um trabalho que se mantém na sua essência como começou. Desde Paulo Bregaro aqui no Brasil, que foi o primeiro carteiro ainda no Império, né, que anunciou de fato a independência do Brasil, ele é nordestino aqui de Pernambuco. Até os dias de hoje a natureza do trabalho permanece o mesmo. Agora, evidentemente que o Correio passa já por um processo de desmonte desde 2005, que há ataques diretos, assim como viveu a Eletrobras, vive hoje a Petrobras, nós já fomos também a bola da vez. E isso tudo com o propósito de enfraquecer, de que a opinião pública tenha uma visão distorcida da empresa e facilite, fragilize para a privatização. Essa é a nossa grande preocupação. Nós não temos que ficar de olhos abertos, atentos, que as ameaças elas estão diuturnamente. Muitas vezes, enquanto nós cochilamos, a elite está se programando, se planejando para atacar a gente no dia seguinte. Chiquinho, diariamente nós assistimos às tentativas da questão do governo em privatizar alguns setores. Nós temos um exemplo aqui muito claro na nossa universidade, que foi o UOL, que passou para a administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a temida e famigerada EBSER. A tendência com esse processo de terceirização e a entrega de mão beijada dos serviços públicos para a iniciativa privada é uma tendência a acabar com o concurso público. A gente falou aqui nos bastidores, os jovens não terem mais acesso, aqueles que estão estudando para concurso perder a noção, perder o sentido de concurso? Não tenha dúvida, você falou quase que tudo, não tenha dúvida. A situação que nós vivemos já hoje, na atual circunstância, no momento já sofremos aí com poucos concursos. Quando abre concurso, é uma vaga para cada função, para cada setor. É triste, né? Se inscreve milhares de pessoas, é complicado. Imagine com essa medida sendo aprovada, esse projeto, a 4330. Fica complicado, a situação é complicada, não só para as pessoas terceirizadas, mas como para as pessoas que o serviço público vai sofrer isso grandemente, uma consequência grave. Como você já disse, o jovem, que hoje tem gente que abre mão, sonha em entrar no serviço público, ser servidor público, ainda tem aquela ilusão que o serviço público é isso, aquilo, que não é essa coisa como era no passado não, mas agora não vai ter, pessoas vivem se matando de estudar para entrar no serviço público. E agora, como é que fica a situação sendo aprovado isso? Eu acho que muito jovem vai até se suicidar, eu não tenho dúvida disso, sinceramente. Pode ser a terceirização já aprovada no Congresso, né? já tem outras frentes de batalha. E uma entrevista interessante que saiu a nível nacional foi do, acho que o presidente da Associação dos Sindicatos, dizendo que ia ser bom para os sindicatos. Vai ser bom para algum sindicato ou vai enfraquecer os sindicatos das empresas públicas, do setor público? Perfeitamente. Os sindicatos públicos do setor público do Brasil, eles vivem
de certa forma, com excelência, né? Com essa aprovação desse PL 4330, podem ter certeza que o objetivo maior é diminuir a potencialidade dos sindicatos, porque não tem sentido. Perde o entusiasmo do trabalhador que está entrando sem perspectiva de permanecer na empresa. O presidente da empresa dos Correios recentemente deu uma entrevista dizendo que estava encaminhando uma proposição de que houvesse concurso temporário, né, para contratação temporária, ou seja, para duração de 3, 4 anos. Você pode analisar muito friamente, a pessoa que entra numa empresa sabendo que vai entrar hoje e daqui a 4 anos está saindo, ele nem se sindicalizar, vai se sindicalizar. Ele vai ter entusiasmo, desculpa a expressão, tesão para fazer a política. Não, e vai entrar sabendo que vai começar a estudar para outro concurso. Para outro, vai ser apenas uma situação transitória, onde ele estará ali se preparando para um outro espaço onde ele tem, de fato, segurança, estabilidade. Sabendo o início, meio e fim. Início, meio e fim. Então, eu acho isso uma coisa muito preocupante e consequentemente, voltando àquele diálogo que nós tivemos no início, porque houve um crescimento muito grande do movimento sindical, principalmente do setor público, né? E tenta-se hoje encontrar uma forma de barrar a luta dos trabalhadores, de barrar as conquistas, e só se faz isso com ataque ou com uma reformulação na legislação, que é isso que o projeto 4330 está encaminhando. Moacir, você acha que o governo Dilma, né, nesse período, está se avizinhando aí paralisações, greves e outras coisas mais, e já no momento de crise em que o país vive, com a inflação quase 8.000%, já batendo o teto, já ultrapassando o máximo, os trabalhadores somente nessa organização vai poder tirar alguma coisa do governo, já que o governo já se diz que não tem condições, o que tem para pagar não está pagando, já está adiantando, enquanto mais para aqueles que estão pedindo. Como é que fica essa situação? Eu acho que é preocupante, né? Do ponto de vista econômico, o país, como o companheiro Chiquinho falou, houve um momento que se falava que a crise era uma marola, mas a crise de fato existe, a crise é internacional. Vocês vejam o barril de petróleo, que há 10 meses atrás custava $147, caiu hoje para 50. Quer dizer, isso não é que tenha deixado de produzir a Petrobras continua produzindo em grande escala, mas não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, Arábia, cai o preço do petróleo. E se cai o poder de venda da Petrobras, o poder de venda, e é uma série de coisas que comprometem. Então, eu acho que a gente tem que estarmos preparados. Há uma ameaça latente da direita, a gente vê manifestações na rua, a direita que não tem essa política de ir para as ruas, de cobrar mudanças, muitos sem saber o que estão de fato cobrando, estão ali por uma festa, por um entusiasmo. Eu estava saindo de São Paulo de uma reunião, recebi uma ligação de um jornal de grande circulação aqui no estado, ele me perguntava: Moacir, o que você acha das movimentações, vai participar de qual? Eu vou participar de onde está o povo, onde está a massa, onde estão os trabalhadores. Então você é contra o movimento da direita? Eu digo, não, a direita tem direito de fazer o movimento que ela quiser, as ruas pertencem ao povo. Agora tem que saber o que está fazendo, ele não pode ir nesse oba-oba. Porque o Brasil não pode dar passos para trás, tem que ter uma percepção e um caminhar para frente, para o futuro. E o futuro é algo que está no escuro, nós temos uma percepção, mas não sabemos de fato o que poderá acontecer. Agora só tem uma coisa, digo isso aqui sem medo de errar, não há coisa que mais assombre a política do que o povo na rua. O povo precisa ir para a rua, o povo precisa cobrar as mudanças, precisa fazer pressão. Agora, com direcionamento, não pode ser um oba-oba, um toma lá da cá, não. Tem que ir para as ruas com muita segurança, com muita responsabilidade. Não pode ser o que aconteceu no último dia 15 de março, em frente à Fiesp, é uma demonstração. As forças realmente identificadas com a luta estiveram lá presentes, independente de ideologia, mas estiveram lá fazendo o seu trabalho respeitoso, pacífico. Eu acho que isso tem que ser feito. Bom, o Diálogo Plural vai para o seu segundo intervalo. No próximo bloco a gente volta falando, sobre as medidas provisórias 664 e 665, que também atinge diretamente os trabalhadores. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre os ataques sofridos à classe trabalhadora, com a presença de Moacir Soares, que é presidente da CTB aqui no Rio Grande do Norte, e Francisco Araújo, o Chiquinho, que é coordenador de comunicação do Sinteste. Moacir, a gente deixei no próximo bloco para um assunto que é também muito importante, sobre as medidas provisórias 664 e 665. O que é que essas medidas poderão atingir? Claro que há alguns erros que devem ser consertados, mas que não sobre a conta para o trabalhador. Perfeito. Essas duas medidas provisórias mexem com a questão do seguro-desemprego, prazos,
os auxílios morte, benefícios viúva, questão do seguro-defesa, uma série de coisas, que eu posso lhe afirmar, esse é um pensamento meu, que há possibilidade de ter erros na execução desses planos. E quem tem que pagar essa conta pelos erros não deve ser a classe trabalhadora. Eu acho que deve se encontrar aí um meio termo, onde de fato possa fazer as correções no que está sendo aplicado de forma errada e, evidentemente, haver uma prevenção para o futuro, para que não aconteça erros futuros. Mas a classe trabalhadora é que não pode perder. Se 6 meses não é o essencial para a carência, para o pagamento do seguro-desemprego, se encontra uma alternativa. Agora, que eu acho que não pode ser da forma que está sendo encaminhado. E esse foi o primeiro presente que nós recebemos esse ano. Né? A mudança do governo, o novo governo apresenta esse presente para a classe trabalhadora. E ruim que vem lá da presidência da República. Né? São medidas provisórias, que claro tem um tempo, mas já está sendo executado. E nós temos que, de fato, já fizemos uma grande movimentação no final de janeiro, nos reunimos as centrais sindicais, fizemos uma marcha nos estados, tiveram uma sequência de reuniões com a presidência da República, no sentido de haver uma revisão, de mudar, de pedir a retirada dessas medidas e reformulá-la de forma que se adeque e não traga prejuízo para a classe trabalhadora. Um problema, eu acho, que tem no Brasil é que quando as medidas são colocadas, são, digamos assim, impostas em períodos muito curtos. Então, quer dizer que o trabalhador já está confortável numa situação que lhe ampara e automaticamente o governo federal já faz uma mudança radical, digamos assim, para hoje, para valer já amanhã. Talvez, se essas medidas fossem a longo prazo e preparando, teria um resultado melhor até para a classe trabalhadora? Eu não tenho dúvida. Eu acho que não se pode, de fato, elaborar uma medida provisória sem que haja uma participação da sociedade nessa discussão. Porque nós sabemos onde há os erros, nós identificamos, principalmente no serviço público, é visível, né? Agora, da forma como está sendo empurrado goela abaixo, que não dá para se aceitar. Acho que tem que ser discutido, avaliado, os pós, os contras, para que mais tarde a gente não venha a sofrer com isso. Chiquinho, a possibilidade de acontecer uma greve geral no Brasil é real? Não tenha dúvida, meu querido. Não tenha dúvida. Inclusive, a CSP com Lutas e outros setores já estão trabalhando nesse sentido. Nós atendemos o chamado da CUT e da CTB para o dia 15, a paralisação do dia 15, e o ato que aqui vai haver, que houve no Rio Grande do Norte, aqui no dia 15, dia 15 de abril, nós atendemos, e eu acredito que essa greve geral vai sair. Inclusive, Marci, eu até lanço assim, uma pergunta para você como presidente da CTB. Será que não já está na hora assim, da CUT, eu sei que não pode falar pela CUT, mas a CTB vinha caso assim ter um rompimento com o governo nessa situação? Porque eu acho que a greve geral não tem como não sair. Já temos um indicativo de greve que foi aprovado na última plenária no Rio de Janeiro, pela FASUBRA, já é um indicativo de greve logo após o Confasubra. Né? E essa greve geral, eu tenho certeza que essa greve geral vai sair. Porque o governo, nesse caminhar que eles estão indo, o governo, a tendência é piorar cada vez mais. Piorar cada vez mais com as privatizações, com essa medida. Então não tem como a greve não sair, não. Você podia me falar alguma coisa nesse sentido? Não, com certeza. Eu acho que nós não podemos romper com a classe trabalhadora. Isso é o governo. Nós não concordamos com os erros cometidos pelo governo. Acho que a central, a CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, ela sabe de que lado está. Ela está do lado da classe trabalhadora. E engana-se, aí esse é um problema, porque eu não quero aqui, como não tenho nenhuma credencial para falar pela Central Única dos Trabalhadores, mas eu acho que a Central Única ela cometeu grandes pecados, porque ela não soube separar governo de central. E nós sabemos muito bem esse papel. Nós já houve várias tentativas de cooptação e reunião, mas nós temos nosso papel definido. E hoje é uma das centrais que mais cresce no Brasil. Nós ultrapassamos agora a barreira dos 10% de representatividade a nível nacional, encostando lá na força sindical. A força sindical, essa sim, ela hoje deu uma demonstração clara de que lado está. Está contra o povo, está contra a massa trabalhadora. Claramente. Claramente, principalmente o Paulinho da Força, né? Um lobo vestido de cordeiro. A mim nunca enganou, né?
Mas está na hora da gente saber quem são os verdadeiros representantes e os verdadeiros sindicalistas desse país. E assim eu acho que o movimento do dia 15 de abril foi de fundamental importância a participação da CSP com Lutas. Eu acho que ela deu um caráter assim, de muita mais responsabilidade ao movimento. Fiquei muito feliz quando nos chamaram para uma reunião, já havia um indicativo nacional, e eu digo, pô, com a presença de vocês aqui, porque vocês estão isentos, vocês não fazem parte da esfera de governo. Então isso credencia o movimento. E eu acho que é isso. A gente teve alguns momentos, naquele movimento de julho de 2013, as centrais também é um convite do Conlutas, né? Nós também tivemos uma movimentação aqui no estoque, foi uma movimentação grande. Eu não sei se foi dia 11 de julho, fizemos uma grande manifestação aqui, saindo pelas ruas. E eu acho que isso é o que nós precisamos nesse momento. A unidade no momento é importante. A unidade isso é como água e óleo, né? Claro que a gente não vamos nos misturar, mas precisamos dessa união. Essa luta, a unidade é importante, né? Para fazer valer os nossos direitos, garantir o que a gente conseguiu com muita luta, com muito suor e até sangue derramado no longo da história. Vocês colocaram um bate-papo muito interessante sobre essa questão da participação de algumas centrais sindicais pró-governo. Quem está no sindicato é um trabalhador, aquele que sofre diretamente todas as medidas que estão sendo colocadas pelo governo federal. A direção dessas entidades que estão ligadas ao governo ou de uma certa forma apoiam o governo, o trabalhador, digamos assim, está sendo servido de massa de manobra lá embaixo porque ele está sendo atingido como todas as outras centrais sindicais que estão enxergando algo diferente e que essas aí não estão enxergando? É complicado, porque esse é o sentimento, ele é uma coisa muito pessoal, né? A gente que está no chão de fábrica, que está dialogando diariamente com os trabalhadores, nós sabemos o sentimento dessa massa. Com certeza. Hoje, quando se fala na greve geral, eu acho que eu concordo também com o Chiquinho, é algo possível. Porque hoje não só manifestação dos trabalhadores do chão de fábrica, como até do corpo gerencial, hoje tem esse sentimento. São garantias que foram cortadas, benefícios que foram diminuídos. E eu acho que está na hora de fato, haver um sentimento coletivo e de que esse país pare para que, de fato, o pessoal que está acordado, estão vendo o que está acontecendo e não estão coniventes com essa realidade. Você não vê corte nenhum no lado dos grandes? Não tem medida nenhuma contra os grandes? Não tem. E eles a cada dia... Está achando as grandes fortunas. As grandes fortunas não essa seria uma grande né? Uma distribuição de renda justa nesse país e passando por taxar as grandes fortunas. Há uma desproporcionalidade muito grande no processo de distribuição de renda no nosso país. Márcio Soares, que é presidente da CTB aqui no Rio Grande do Norte, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu que fico deveras agradecido e me coloco à disposição, sempre que possível estarei aqui para contribuir com esse debate. Francisco Araújo, que é o Chiquinho, que é o coordenador de comunicação aqui do Sinteste, também obrigado aqui pela sua presença no Diálogo Plural. Valeu. Debate riquíssimo, agradecer em nome do Sinteste, Márcio, sua presença, né? E dizer que nós estamos aí na luta, sempre juntos, para que a gente venha combater tudo que está acontecendo aí contra o povo trabalhador. Confesso que saio daqui com a minha bagagem mais enriquecida de aprendizado com vocês. Obrigado. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no Twitter, que é o @SintesteRN, e no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.